Coelho, PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, nós não vamos entrar nessa retórica de quem perdeu dentro do processo democrático, foi derrotado no voto, em um processo conduzido e regulamentado pelo STF. É natural, o perdedor ele fica chorando, a gente escuta aí o mimimi do governo que não aceita uma maioria de parlamentares que fizeram o seu julgamento, cada um inclusive defendendo uma tese, um projeto de país, mas que fizeram um julgamento muito objetivo em cima do crime cometido pela ex-presidente Dilma. São 70 bilhões em pedaladas fiscais, não dá para esconder 70 bilhões. São recursos que deveriam ter sido utilizados em benefício da população e que foram colocados pelo BNDES à disposição de Venezuela, de Cuba, de Brunei e de muitos outros que estão aí sendo investigados pela Lava Jato e estão sendo punidos. O importante e a posição clara do PSDB para todo o país é de que esse julgamento ocorreu aqui, ele vai prosseguir no Senado, onde está havendo maior cuidado por parte dos parlamentares daquela casa que devem fazer o julgamento do mérito. Aqui foi feito o julgamento da admissibilidade. O importante é que se dê apoio às instituições brasileiras, que se dê independência para que a investigação Lava Jato continue, para que o juiz Moro continue a fazer seu trabalho, para que o Ministério Público tome as medidas necessárias. Só existe democracia com respeito à justiça, com respeito ao Ministério Público e com respeito ao Parlamento. Numa ditadura, sim, o governante faz o que quer com dinheiro público, ele usa o orçamento da maneira que quer e não precisa respeitar o Parlamento. Nós vivemos numa democracia e precisamos entender a importância desse Parlamento. Agora, me preocupa, e não quero deixar de falar aqui com os senhores deputados e com aqueles que nos acompanham em todo o país, da maneira como o PT se comporta hoje nessa votação desta noite. Nós temos a MP 701, que foi editada pela presidente Dilma e que estava em votação na sessão que acabou agora, em decorrência da obstrução feita por todos os partidos, exceto o próprio PT. Haviam 3 artigos que beneficiam um setor extremamente importante da economia brasileira e mais importante ainda para a região Nordeste, região que está sofrendo mais do que as outras regiões do país com a crise econômica na qual nos encontramos. Desemprego imenso em Pernambuco, em Alagoas, na região produtora de cana-de-açúcar. E numa tentativa de fazer um acordo com todos os partidos para que os artigos que foram retirados no entendimento da mesa pudessem voltar no recurso, apenas o PT bateu o pé, querendo transformar uma discussão que não é de oposição e governo, até porque partidos que não só fazem parte da base, mas que até que ficaram contra o impeachment e a favor da continuidade do governo Dilma, não se opuseram ao entendimento para a manutenção desses artigos importantes para a região Nordeste. O PT tomou sua posição, preferiu não fazer o acordo e não fazer o entendimento, preferiu ficar contra os interesses do Nordeste para colocar tudo dentro de um embate político que é legítimo. Eu não sou contra que o PT use seus argumentos, que faça um embate político, que faça a discussão, porque na democracia é assim. Nós não temos nenhum interesse de calar absolutamente ninguém. Em alguns momentos nesse plenário fomos minoria, nesse momento não somos mais. Houve um entendimento da maioria dos partidos de que esse plenário deve seguir um novo rumo. Mas nós não podemos deixar com isso que uma região pobre que está sofrendo, que está com desemprego, seja prejudicada. E é isso que ocorre aqui nessa noite. Nós estamos prejudicando as regiões mais pobres do país por conta de uma intransigência do PP, que acha que tudo é a briga oposição-governo, tudo é o fla-flu, tudo é essa guerra de ódio que está aí na rua. Faço mais uma vez um apelo aos deputados do PT da região Nordeste, que tenham a compreensão da importância desses artigos e do estímulo a um setor tão importante da economia para a região mais sofrida de nosso país. Que a retórica do PT sobre a questão Nordeste deixe de ser retórica e se torne prática, tirando essa impossibilidade de acordo para que amanhã nós votemos os artigos referentes a essa região. Queria também deixar aqui clara a posição do PSDB, seguindo sua coerência em relação à resolução que está em pauta nessa sessão extraordinária. O PSDB tem uma visão clara para o país, de que nós precisamos de uma máquina menor e mais eficiente,
Não cabem tantos ministérios, tantas secretarias, não cabe uma estrutura tão lenta e tão burocrática. Se nós temos essa opinião a respeito do governo federal, nós não podemos pensar de forma diferente o funcionamento do Poder Legislativo. A criação de mais 2 comissões permanentes nessa casa, elas são ruins para o país e ruins para esse parlamento. Não que nós não entendamos o mérito e a importância das mulheres e dos idosos nos debates. Mas para isso acontecer, nós não precisamos criar uma comissão nova. Nós podemos modificar as comissões existentes, nós podemos aperfeiçoar o funcionamento do que já existe. Criar comissão nova. Em primeiro lugar, você aumenta, do ponto de vista processual, o encaminhamento de qualquer projeto de interesse das mulheres e dos idosos. Hoje, um projeto que passaria na Comissão de Seguridade Social, na Comissão de Saúde, na Comissão de Justiça, vai ter que passar em mais uma comissão. Então, nós estamos alongando o prazo de tramitação dos projetos de lei dessa casa. Isso em nada contribui com o país. Nós precisamos, sim, reduzir a tramitação, ganhar agilidade, ganhar eficiência. Também não podemos deixar de compreender que o tamanho dessas comissões, inegavelmente, contribui com a proliferação de partidos que todos nós entendemos ser ruim para a democracia brasileira. Nós não podemos ter uma opinião de que o Brasil não pode ter tantos partidos no momento, mas no segundo momento, a cada partido criado, cria-se uma nova comissão para acomodar aquela nova agremiação que não recebeu votos, que na urna não teve parlamentares eleitos. Então nós estamos fazendo aqui um estímulo a proliferar partidos, a um processo legislativo mais longo e um contrassenso ao que diz o PSDB e ao que diz boa parte da oposição dessa casa. Não dá para defender menos ministérios, menos cargos comissionados, menos secretarias, um Estado mais eficiente, mas aí quando a gente olha para a nossa própria casa, a gente muda de opinião e diz, não, aqui pode, aqui eu crio mais comissão, aqui eu crio mais cargo, aqui eu incho a estrutura da casa e alongo a burocracia e o processo legislativo. Então peço também que haja reflexão dos senhores deputados. Vamos sim abrir espaço para as mulheres, para os idosos dentro da composição das comissões, mas sem criar nada novo, modificando e aperfeiçoando a estrutura real. Tudo o que peço aos senhores parlamentares nessa hora é coerência, para que tudo aquilo que nós falamos a respeito do governo federal e do poder executivo seja aplicado também aqui na Câmara dos Deputados e no Poder Legislativo. Que esse plenário delibere contrário à criação de novas comissões e a partir daí nós possamos abrir um debate sobre o